Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, primeiro quero avisar que vocês não estão na sala errada, né, nem no horário errado. Né? Para falar a verdade, o professor Leão não pôde estar aqui com vocês hoje, então ele me pediu para substituí-lo, mas não se preocupem, porque na semana que vem tudo volta ao normal e ele estará aqui de novo com vocês. Então vamos começar a nossa aula. O professor Leão, ele comentou com vocês na segunda-feira já sobre diferenciais e hoje nós vamos falar sobre a regra de L'Hopital. Então, aula 14, vamos falar sobre a regra de L'Hopital. Aliás, eu já queria deixar registrado aqui uma reclamação minha com o professor Leão, porque assim, ele deixou a aula mais enjoada para mim. Por que a aula mais enjoada? Porque não vai ter uma demonstração. E eu sei que vocês gostam muito de demonstração, né? Que épsilons e deltas, pega o teorema, demonstra o teorema. Pois é, hoje não vai ter nenhuma, infelizmente. Né? E para a tristeza de todo mundo também não vai ter. Então hoje é basicamente assim, ó. Eu vou dizer o que é o teorema, o que é a regra de L'Hopital, e depois a gente vai resolver aqui uns, sei lá, 12, 13 exercícios, se der tempo, né? Senão a gente vai ficar só basicamente no exercício mesmo. Bom, então, a gente vai passar para o nosso slide. Tá, enquanto o nosso slide vai preparando, eu já vou discutindo aqui um pouquinho com vocês. Ah, tá. Vamos para cá. Então, vai aparecer aí para vocês, aula 14, regra de L'Hopital. Bom, a pronúncia da regra, você pode falar regra de L'Hopital, regra de L'Hospital, pode puxar o S, pode não puxar o S. Tem algumas variedades aí por conta do nome do matemático, que é o nome em francês. E aí, dependendo do professor, pode falar L'Hospital ou L'Hopital. Eu fui acostumado com L'Hopital, então vou ficar falando aqui L'Hopital com vocês, tá bom? Tá, mas o que é essa regra e por que ela é tão enjoada, né? Já que não tem demonstração, digamos assim. Mas o aluno ele faz a festa quando ele descobre essa regra aqui. Tá, então olha só. Teorema, regra de L'Hopital. Vamos supor que você tem duas funções, f e g, e essas funções são deriváveis, tá? Então a derivada delas existe, só que a derivada aqui de g, ela é diferente de zero. Isso é um intervalo aberto que contém um ponto A, exceto possivelmente o ponto. Então, olha só, primeira coisa, vamos supor que você tem duas funções que são deriváveis. Segunda coisa, vamos dizer que o limite delas vai para zero. Tá? Então, o limite de f vai para zero e o limite de g vai para zero. Ou que o limite das duas está tendendo a infinito, ou para mais ou para menos. Se isso aqui acontece, então, calcular o limite do quociente é igual a calcular o limite do quociente das derivadas. Professor, não entendi nada, tá? Já não gostei dessa regra. Calma. Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo para você. Você vai entender essa regrinha aqui. Olha só, digamos que você está resolvendo, isso aqui é só um exemplo. Digamos que você se depara com esse limite aqui, ó, limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Bom, todo mundo aqui sabe resolver esse limite. Esse limite é clássico. Você olha, tenta aplicar aquela regrinha de passar o limite em cima e embaixo, só que você percebe que nesse caso, se você jogar o limite, vai dar o quê, gente? Vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Né? Então, se você fosse jogar aqui direto, ó, você ia ter uma determinação do tipo 0 sobre 0. Aí, o que você faz, então? Bom, você percebe que em cima você consegue fatorar, e aí o limite é o seguinte. Vai ficar x menos 2 vezes x mais 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Nesse caso, então, você simplifica, e aí você vai ter, então, 2 mais 2, que é 4. Bom, até aqui você aprendeu a resolver limite dessa forma, e não tem nenhum problema nisso, gente. Na verdade, essa é a forma mais elegante, mais bonita de você resolver o limite desse tipo aqui. Mas, hoje eu vou ser obrigado a ensinar para vocês uma outra maneira, que é pela regra de L'Hopital. Então, presta atenção. A regra de L'Hopital diz o seguinte: se você está resolvendo o limite, e esse limite é uma fração,
E quando você vai resolver o limite, a fração dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então você pode aplicar a regra de L'Hopital. O que diz a regra de L'Hopital? Ela vai dizer que se essas funções também são deriváveis, então calcular o limite dela, olha só, calcular o limite disso daqui é equivalente, se você aplicar a regra de L'Hopital, é equivalente a você calcular o limite da derivada do numerador. Então, nós vamos derivar o numerador e dividir pela derivada do denominador. Tá? Então, a regra de L'Hopital permite você fazer isso. Nesse caso, como é que ficaria? Bom, o numerador, como é que ficaria a derivada do numerador, gente? Aqui vai ficar 2x. Aqui a derivada é 0, então vai ficar só 2x, dividido com a derivada de x, é 1, com a derivada de menos 2, 0, então vai ficar isso daqui. E agora você consegue calcular esse limite aqui? Consegue, né? Aí vai ficar o quê? 2 vezes 2, que é 4, ou seja, muito mais sem graça que aqui em cima, né? Porque aqui em cima você olhava, você fatorava, você pensava. Dependendo da fatoração, então você tinha que buscar uma fatoração, como a diferença de 2 cubos e outras coisas. Aqui não. Aqui você vai olhar, deu 0 sobre 0, aí você vai derivar. Aí derivou, você consegue resolver o limite tranquilamente. Deu para entender aqui a diferença? Alguma dúvida? Tudo certo? Ah, professor, quer dizer então que a partir de agora, se eu ver uma determinação do tipo 0 sobre 0, eu posso simplesmente derivar em cima e embaixo? A resposta é sim. Você só vai ter que lembrar que você está usando a regra de L'Hopital. Então, pela regra de L'Hopital, eu posso fazer isso daqui e aí você vai resolver a sua questão. E é isso. Vocês acharam sem graça essa regra? Muito sem graça, né? Horrivelmente sem graça. Então, ó, e assim, gente, acabou até o conteúdo da aula de hoje, acabou. Então agora a gente só vai resolver umas 13 questões que a gente trouxe aí no slide. E aí, assim, pelo menos o que é legal é que tem algumas questões aqui que são bem intrigantes, tá? E aí a gente vai ir discutindo cada uma delas. Mas assim, desde já você já pode tentar resolver no seu caderno. Então pegue seu caderno e já comece a resolver. Então, vamos lá. Aí, conforme eu vou resolvendo, a gente vai contando mais histórias aqui, para não ficar também só no exercício, tá bom? Então, vamos lá. Exercícios. Primeira questão, eu vou ter limite de x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Vamos lá. Bom, se você não conhecesse a regra de L'Hopital, você ia ter que olhar para esta fração aqui e lembrar, bom, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Aí você resolveria limite x ao cubo menos 2 ao cubo sobre x menos 2, quando x tende a 2. Aí isso daqui você lembrava daquela regra de fatoração. Isso aqui é x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4, dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Você então simplificava, e quando você aplicava o 2 aqui nesse polinômio, ficava 4 mais 4 mais 4, que era 12. Então você era feliz e nem sabia, porque você resolveu dessa forma aqui, bem legal. Agora não, agora você vai olhar para isso daqui e vai usar L'Hopital. Então, por L'Hopital, e aqui é o mesmo limite, só que uma outra resolução, o que é que você vai fazer? Você vai olhar aqui para um limite desse. Gente, primeira coisa, você só pode usar L'Hopital se o seu limite for uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Se não for, você não pode usar. Assim, quer dizer, poder você pode, mas você vai errar a questão, tá? O limite vai dar errado. Então tá aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu jogar o limite, vai dar 0 sobre 0. Então eu posso usar L'Hopital. Então nesse caso, usando L'Hopital, você vai ter limite. Vamos derivar em cima. Então, eu vou derivar
x ao cubo menos 8 e vou derivar x menos 2. Isso quando x tende a 2. Bom, nesse caso aqui, qual é a derivada de cima? Me digam aí. 3x ao quadrado. Muito bem, então a derivada é 3x ao quadrado. E o de baixo? É 1. Quando x tende a 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 3 é 12. Acabou. Ó, mesma resposta, só que usando caminhos diferentes. Tá? Gente, quem gostou mais da resolução de cima? Levante a mão. Ó, quase todo mundo. Quem gostou mais da resolução de baixo? Ninguém. Ninguém. Impressionante. Ninguém. Realmente, é isso mesmo. Ah, professor, eu gostava mais quando tinha essas demonstrações. Ou melhor, eu gostava. Tem gente que pode falar assim, professor, eu gosto mais de resolver por épsilons e deltas. Melhor ainda, né? Melhor ainda que você resolve lá. O professor Leão já resolveu um para vocês de épsilons e deltas? Ele resolveu um limite de épsilons e deltas? Resolveu, né? Vocês gostaram? Não? A maioria gostou ou não? Por que vocês não gostaram? Quem não gostou? Por causa da demonstração? Não, é muito elegante isso daí. Você vai dizer, professor, eu vou ser engenheiro, não precisa dessa demonstração. Quem disse? Não. Olha, eu nem me apresentei, né? Desculpa, eu sou engenheiro. Né? Então, eu sou o professor Tiago, dou aula aqui no INTO de Cálculo 2, mas eu sou engenheiro de formação. Então, eu me formei aqui na UFPA, Engenharia Civil, né? Então, eu sou engenheiro civil de graduação, mas eu sou mestrado e doutorado em matemática. Então, para vocês perceberem, eu gostei tanto da parte da matemática que eu acabei indo para lá. E aí, eu percebo que realmente a demonstração ela é muito importante para os engenheiros, apesar de que a gente não dá valor para elas. A gente só quer saber logo de, professor, como é que resolve isso daí? Me diga logo o macete, né? Mas a demonstração, ela é sim muito importante. Tá, alguma dúvida de como a gente resolveu isso daqui? Nenhuma dúvida? Tá, então vamos para a segunda questão. Olha só, limite do seno de a vezes x sobre x quando x tende a 0. Gente, aqui, se você fosse jogar o limite direto, dá uma indeterminação, sim ou não? Qual a indeterminação? 0 sobre 0. Então, eu posso usar L'Hopital aqui? Posso usar L'Hopital, beleza. Então, se eu for usar L'Hopital, olha só, usando... Assim, na hora da prova de vocês, eu não sei qual é o nível de exigência que o professor Leão faz de vocês, mas não esqueça de pelo menos citar a regra, tá bom? Pela regra de L'Hopital, sei lá, cite de alguma forma, tá? Não sei como é que ele cobra de vocês. Mas aqui, ó, já estou indicando assim, pelo menos. Então, pela regra de L'Hopital, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar em cima e embaixo. Bom, derivando em cima, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, derivando a função seno primeiro, eu vou ter cosseno. Então, vai ficar cosseno de a vezes x vezes a derivada aqui do argumento, tá? Qual é a derivada de a vezes x? É a. Então, vai ficar sobre... Qual é a derivada de x? É 1. Quando x tende a 0. Bom, e agora, vai dar uma determinação? Não. Quando x tende a 0, aqui você vai ter cosseno de 0. Cosseno de 0 vezes a. Quanto é o cosseno de 0? É 1. E aí, nesse caso, a resposta é A. Acabou. Bom, nesse caso aqui, se não fosse a regra de L'Hopital, como é que você faria? Muito bem, você multiplicaria por A em cima e embaixo e aplicaria o limite fundamental trigonométrico, o que também é uma solução mais elegante do que usando L'Hopital. Bom, vamos para a terceira questão. Olha só a terceira. Não, peraí, a terceira eu vou fazer num quadro aqui separado. Olha só a terceira questão. Limite quando x tende a 1, x à quarta, menos x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 5x, menos 2, dividido por x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 3x, menos 1.
Olha só essa daqui. Você conseguiria fazer essa daí sem ser L'Hopital, gente? Conseguiria, né? Você tentaria achar aí uma raiz, fazer a divisão ali de polinômios, você conseguiria resolver essa questão. Mas tá, se você fosse jogar x tendendo a 1 direto, em cima e embaixo, vai dar determinação? Sim ou não? Vamos lá, vamos jogar. Ó. Se x for 1, aqui vai ficar 1 menos 1, cancela esses dois aqui. Aqui vai ficar menos 3 mais 5 menos 2. Vai cancelar também, vai dar 0 em cima. E embaixo, aqui você vai ter 1 menos 1, cancela. Menos 3 mais 3, cancela. Vai dar 0 sobre 0. Então, eu posso usar L'Hopital nessa questão? Posso. Então, ó, usando o L'Hopital, nessa questão aqui, nesse limite, vai ficar limite, quando x tende a 1. Vamos derivar. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Menos, qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Menos, derivada de 3x quadrado. 6x. Mais, derivada de 5x. 5. Derivada de menos 2 é 0. Então, dividido, derivada de x ao cubo. 3x ao quadrado. Derivada de 3x quadrado. 6x. Derivada de 3x. 3. Está aqui. Apliquei L'Hopital. Só que nesse caso, eu olho para cá e vejo, será que eu já consigo resolver direto esse limite? O que vocês acham? Não conseguiria, né? Porque, ó, mesmo que eu jogue o x igual a 1 direto aqui na minha função, aqui você vai perceber que vai ficar 4 mais 5, 9, menos 9 é dar 0. E aqui também, ó, 3 mais 3 é 6, menos 6 é 0. Ou seja, você aplicou L'Hopital, mas a sua função continua dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que você faz nesse caso? Aplica de novo L'Hopital. Sim, isso é uma opção. Então, vamos lá. Vou aplicar de novo L'Hopital. E aí vai ficar limite quando x tende a 1. Aqui, gente, qual é a derivada disso daqui? Vai ficar 12x ao quadrado. Menos, qual é a derivada disso daqui? 6x. Menos, qual é a derivada de 6x? Menos 6 sobre, aqui vai dar 0. Aqui, derivada desse daqui? 6x, muito bem. Derivada desse daqui? Muito bem, vai ficar menos 6. Derivada de 3 é 0. Ok, apliquei L'Hopital pela segunda vez, eu obtive isso daqui. Se eu fosse aplicar o limite direto, o que vai acontecer? Vai dar 0 sobre 0. Ah, professor, mas eu não poderia logo resolver aqui por fatoração? Poderia. Gente, a qualquer momento você pode resolver sem usar L'Hopital. O L'Hopital, assim, ele é necessário mesmo, só em algumas ocasiões muito específicas. Mas se quando você tem uma função racional, você pode perfeitamente resolver sem usar L'Hopital. Mas, claro, você também tem a opção de usar L'Hopital. Então, aqui, eu ainda estou com uma determinação do tipo 0 sobre 0. O que eu faço, então? Aplico L'Hopital pela terceira vez. Ah, professor, eu posso ficar aplicando infinitamente L'Hopital? Sim. Enquanto der 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode aplicar L'Hopital quantas vezes você quiser. Desde que a função seja derivável também, né? Então, aqui vai ser L'Hopital pela terceira vez. Limite quando x tende a 1. Aqui, gente, qual é a derivada disso aqui? 24x. Aqui. Muito bem. 6. Aqui vai dar 0. E aqui? 6. Chegamos aqui. Aplicamos 3 vezes o L'Hopital. Ainda é uma determinação? Não. Agora não é mais. Então, você tem uma função contínua. Esse ponto faz parte do domínio. Você só substitui direto aqui. Então, isso aqui vai ser 24 vezes 1, né? Menos 6 dividido para 6. Aqui vai dar 18, dividido para 6 vai dar 3. Então, essa daqui é a nossa resposta. Claro que, professor, demorou um pouco. Demorou. Mas eu acredito que se você fosse fazer por divisão de polinômio, talvez você acabar demorando um pouquinho mais. Claro que toda vez que você tiver uma função racional, você pode sempre usar outras formas que não seja L'Hopital. Mas, claro que o aluno, ele se apega ao L'Hopital porque é muito fácil derivar uma função polinomial. Então, se ele vê uma função racional, ele já vai querer logo usar a regra de L'Hopital. Bom, eu não falei para vocês, mas
a história da regra de L'Hopital ela é um pouco interessante. Aliás, um pouco não, é muito interessante. Porque, na verdade, não foi o L'Hopital quem criou essa regra, quem criou esse teorema. Reza a lenda que L'Hopital ele era uma pessoa que gostava muito de matemática, mas ele não tinha tempo para se dedicar à matemática. Então, ele contratou um matemático excelente da época, que foi o Bernoulli. E aí o Bernoulli, então, ensinava matemática para ele e os dois tinham um acordo. Então, L'Hopital era muito rico. Então, L'Hopital pagava um valor muito bom para Bernoulli, só que o acordo deles era o seguinte: tudo que Bernoulli ele publicava, ou melhor, tudo que Bernoulli demonstrava ou descobria, matematicamente falando, o L'Hopital tinha o direito de publicar no livro dele mesmo. Tá? Então, esse que foi o acordo entre os dois. E aí, então, L'Hopital foi quem publicou o livro que veio a regra de L'Hopital pela primeira vez. Só que depois que L'Hopital faleceu, depois que L'Hopital faleceu, Bernoulli começou a provar que foi ele quem criou a regra de L'Hopital. E aí depois, então, que Bernoulli também faleceu, aí foi constatado que realmente foi Bernoulli quem criou a regra de L'Hopital. Mas, como o nome se popularizou, então por isso que nós temos hoje a regra de L'Hopital. Perceba que a história da matemática ela é muito interessante, isso lá no século XVII. Então, essas demonstrações que vocês gostam tanto, tem sempre uma história por trás para a gente contar. Vamos lá, próximo limite, quarto aí, ó. Tangente de x menos x sobre x ao cubo. Olha só, já vai fazendo seu caderno aí, tá? Hoje a gente só vai comparar aqui. Quarta limite da tangente de x menos x dividido por x ao cubo quando x tende a 0. Vamos resolver aqui no quadro. Lembrando que qualquer um desses limites que a gente resolver hoje pode cair na prova de vocês. O professor Leão também pediu para eu avisar que a prova de vocês, a próxima, é aquela prova cheia de itens, tá? Então isso não vai mudar, você vai ter várias e várias questões para resolver e é bem provável que uma delas seja algum limite aqui que a gente está usando o L'Hopital para resolver. Então vamos lá. Esse limite aqui, de novo, gente, se eu fosse jogar o limite direto, é uma determinação do tipo 0 sobre 0? Sim. Ah, professor, você vai ficar perguntando isso? Vou, porque se eu não perguntar, vai chegar um momento que você vai querer usar o L'Hopital onde não pode. E aí você vai errar a questão. Então, eu vou ter que ficar perguntando para você toda hora. Então, sim, nesse caso aqui, ó, se eu jogar x tendendo a 0, vai dar 0 sobre 0. Então, eu posso usar o L'Hopital nesse caso. Usando o L'Hopital, eu vou ter o seguinte, limite quando x tende a 0, qual é a derivada da tangente? Muito bem, secante ao quadrado. Ah, professor, como é que eu sei que é secante ao quadrado? Eu tenho que decorar? Não. Só você lembrar, o que é a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. E aí, na hora que você for derivar isso daqui, você vai aplicar a regra do quociente. Vai ficar a derivada do de cima, que é cosseno, vezes o de baixo, que é cosseno ao quadrado. Vai ficar cosseno ao quadrado, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é menos seno. Então, vai ficar mais seno ao quadrado. Dividido pelo denominador ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, o numerador dá 1, por causa da identidade trigonométrica. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, você não precisa decorar nada, é só lembrar das regrinhas de derivação. Tá, aqui, qual é a derivada de x? 1. Então, você vai ter secante ao quadrado menos 1. Embaixo, qual é a derivada? 3x ao quadrado. Eu ainda tenho determinação tipo 0 sobre 0? Tenho. E agora, o que eu faço então? Aplico de novo o L'Hopital. Então, olha só, na hora que eu for aplicar o L'Hopital, eu vou ter limite quando x tende a 0. Bom, esse daqui vai zerar. Bora logo fazer isso aqui embaixo. Qual é a derivada dele? 6x. Agora, eu só tenho que derivar a secante ao quadrado. Na hora que você for derivar a secante ao quadrado, vou até fazer aqui num quadro separado. O que a gente vai fazer?
eu vou aplicar qual regra aqui? Regra da cadeia, né? Então, eu tenho uma função ao quadrado. Vou derivar essa função primeiro ao quadrado. Vai ficar 2 vezes a secante, já que a derivada de x quadrado é 2x, então vai ficar 2 vezes a secante, vezes a derivada da secante. Qual é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Aí, professor, eu tenho que decorar? Não, gente. De novo, ó, se você quiser, você pode usar aqui a regra. Quem é a secante? É 1 sobre cosseno. Deriva isso daqui usando a regra do quociente, por exemplo. Vai ficar a derivada de 1, que é 0. Então, não vou colocar. Vezes cosseno vai dar 0. Menos 1 vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, vai ficar mais seno aqui em cima. Dividido pelo cosseno ao quadrado. Aí isso daqui, ó, é só você dividir. Você escreve assim, seno de x sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Seno de x sobre cosseno é tangente. 1 sobre cosseno é secante. Então, a derivada da secante é secante tangente. Então, aqui vai ser 2 vezes secante vezes secante vezes tangente. Claro que aqui eu vou escrever melhor, né? Então, vai ficar 2 vezes secante ao quadrado vezes a tangente. Então, essa aqui é a nossa resposta lá para o numerador. Então, aqui vai ficar 2 vezes a secante ao quadrado vezes a tangente. Tá, mas e aí? Ainda tem determinação 0 sobre 0? Tenho. O que eu faço? Desisto? Não. O que você vai fazer? L'Hopital de novo. Bom, alguém pode me perguntar, professor, pode acontecer de uma função, sempre que eu ficar derivando ela, usando L'Hopital, ela for piorando cada vez mais e cada vez mais? Sim. E nesse caso, não usa L'Hopital, né? Usa outra regra, limite fundamental trigonométrico. Mas sim, uma dica, se na sua fração tiver aqui, ó, um polinômio ou um monômio, então você pode ficar usando o L'Hopital. Se tiver no denominador um polinômio, pode usar o L'Hopital, que uma hora ele vai desaparecer. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Agora eu vou usar o L'Hopital de novo. O que vai acontecer com essa derivada aqui? Vai ser 6. Aí, aparentemente, vai resolver o meu problema. Então, vamos lá. Próxima vez que eu vou usar o L'Hopital. Nesse caso, vai ficar limite, quando x tende a 0. Bom, embaixo já vou colocar que é 6. Está aqui o 6. Vamos fazer em cima agora. Bom, gente, aqui em cima, vamos lá. Eu tenho 2 vezes esse produto aqui. Então, deixa eu colocar logo o 2 aqui. E vou derivar só esse produto aqui, tá? Então, ó, primeiro, vou derivar secante ao quadrado. Qual é a derivada da secante ao quadrado? A gente fez ainda agora, tá aqui, ó. A derivada da secante ao quadrado é 2 vezes a secante ao quadrado vezes a tangente. Então, quando eu derivar isso daqui, vai ficar 2 vezes a secante ao quadrado vezes a tangente, vezes a tangente de novo. Vai ficar 2 vezes secante ao quadrado vezes tangente ao quadrado. O que foi que eu fiz aqui? Eu estou aplicando a regra do produto, derivei só a secante ao quadrado e multipliquei com a tangente sem derivar. Ficou isso daqui. Agora, eu tenho que somar com a secante ao quadrado vezes a derivada da tangente. Vocês já me falaram que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado vezes secante ao quadrado. Secante elevado a 4. Tá? Temos uma pergunta? Não? Então, até aqui tudo bem? Tá, e agora, gente? Aí esse momento é o momento que você começa a torcer que você não tem que aplicar o L'Hopital de novo, né? Porque senão, ó, você vai ter que derivar isso aqui de cima tudinho. Mas aqui, tem uma determinação tipo 0 sobre 0? Não tem mais. Então, você pode aplicar o limite direto. Quanto é que vai dar? Gente, aqui, ó, tangente. Quanto é a tangente de 0? É 0, tá? Então, ó, tangente de 0 é 0. Então, vai eliminar tudo isso daqui. Aí, eu vou vir para cá. Qual é a secante de 0? É 1, porque secante é 1 sobre cosseno. O cosseno de 0 é 1. 1 sobre 1 é 1. Então, aqui, ó,
A secante vai para 1. O que vai sobrar aqui, então? Vamos ver o que sobrou. Sobrou 2 vezes 1, né, que ficou 0 mais 1, vai ficar 2 sobre 6. Posso simplificar e a resposta é 1/3. Pronto. Então, mais uma questão que a gente teve que usar, né, L'Hopital mais 3 vezes para poder chegar na nossa resposta. Então, gente, vamos lá para o slide, só para você dar uma olhada aí. Ó. Vão logo fazendo, né, a próxima questão, questão 5, que a gente já vai discutir. Já resolveram? Então, bora resolver. Vou anotar aqui no quadro. Vocês vão dizer, professor, mas essa daí foi a mais difícil até agora. Como é que eu vou usar L'Hopital que tem uma fração aí que nem é 0 sobre 0? Então, quinto limite. Limite quando x tende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x. Tá, olha só. Nesse caso aí, quando você olha para esse limite, você olha que é uma subtração. Aí você pensa, bom, eu vou aplicar o limite, né, o limite da soma é a soma dos limites. Isso vale para a subtração também. Só que nesse caso, ó, se eu for querer aplicar o limite só desse e depois só desse, eu vou ter um problema sério. Qual é o problema? O limite só desse daqui existe de 1 sobre x? Não existe, né? Porque se você for calcular os limites laterais, 0 à direita vai dar mais infinito. 0 à esquerda vai dar menos infinito. O mesmo vale para esse daqui, ó. 1 sobre seno. Você vai ter um problema aí, né, de limite. Ah, quer dizer então que esse limite não existe? Não, calma lá. Porque a função é a subtração deles. Então a gente vai tentar combinar essas funções. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC. Qual é o MMC entre x e seno de x? É a multiplicação deles, né? Você vai tirar o MMC de x e y. O MC vai ser x vezes y. Não tem como errar. Então é a multiplicação deles. Então aqui, ó, vai ficar igual ao limite quando x tende a 0. O MMC vai ser x vezes seno. Aí o que eu faço agora? Eu vou pegar MMC, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então aqui, ó, se eu pego x vezes o seno, divido por x, vai ficar só o seno. Se eu multiplico por 1, vai ficar seno. Aí, menos. Agora eu vou pegar esse daqui, dividir pelo seno. Ora, se eu faço x vezes seno, divido pelo seno, vai simplificar o seno com seno. Vai ficar só x. E aí eu multiplico por 1, vai dar o x aqui. Bom, vamos ver se assim melhorou ou piorou. Primeiro, quando eu aplico o limite aqui, ó, direto, vai dar 0 sobre 0? Vai. Agora vai. Antes não estava dando, ó. Então antes você não podia usar L'Hopital antes. Não tinha como. Mas agora sim, vai dar 0 sobre 0. Então eu posso usar L'Hopital. Então, ó, usando o L'Hopital, vai ficar limite quando x tende a 0. Em cima, derivado do seno, cosseno, menos derivado de x, 1, dividido. Vamos derivar isso daqui. Derivado do x é 1 vezes seno, mais x sem derivar, isso é derivado do seno, que é cosseno. E agora, está dando uma indeterminação, gente?
Bom, se eu jogar aqui em cima, ó, cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Mas se eu jogo embaixo, seno de 0 vai ser 0. Cosseno de 0 é 1, mas o x aqui ó, vai para 0. E aí, tá dando 0 sobre 0? Tá, então a gente vai ter que usar L'Hopital mais uma vez. Então vamos lá. Então aqui, ó, L'Hopital de novo, vai ficar limite quando x tende a 0, derivado do cosseno, menos seno, vai ficar menos seno de x, derivado de menos 1 é 0, sobre, aqui, derivado do seno, cosseno, aí aqui, tem que aplicar a derivada. Derivado de x é 1, então vai ficar mais cosseno, menos, né, porque a derivada do cosseno é menos seno, x vezes seno. E agora, eu ainda tenho uma indeterminação tipo 0 sobre 0? Agora não, né? Porque, ó, em cima está dando 0, mas embaixo não, né? Está dando 1 mais 1 menos 0. Está dando 2. Então, aqui vai ser 0 dividido para 2, que é 0. Então, acabou. Alguma dúvida? Vocês estão achando fácil esse conteúdo? Tá fácil, né? Assim, porque vocês estavam vendo antes, assim, planos de limite, né? Para quem tinha que sempre que ou fatorar ou aplicar o limite fundamental. Agora com a regra de L'Hopital, tá bem tranquilo. Vamos lá, próxima questão. A sexta e a sétima são muito boas. Vamos lá. Sexta questão, eu tenho limite de x vezes log natural de x, quando x tende a 0 pela direita. Bom, vamos lá. Se eu fosse aplicar o limite direto, olha só, essa questão é uma boa questão de prova. Se eu fosse aplicar o limite direto, o limite de x, quando x tende a 0 pela direita, é 0. E o limite do log natural de x, quando x tende a 0 pela direita, é quanto? É menos infinito. Só você lembrar do gráfico. Ó, como é o gráfico do log natural? Você tem um gráfico assim. Então, ó, se x tende a 0 pela direita, o log natural tende a menos infinito. Então, aqui, se eu fosse aplicar o limite direto, eu ia ter 0 vezes menos infinito. Isso aqui é uma determinação, gente? O que vocês acham? É indeterminação, tá? Por que indeterminação? Porque a gente não consegue determinar quanto é que é isso aqui, ó. Porque isso aqui está indo para 0, está indo um número muito pequeno. Só que isso aqui está indo para um número muito grande, do lado negativo. E aí você multiplica isso. O que, que vai dar? Você não sabe, isso aqui vai dar indeterminação. Ou se você quiser também, para ficar mais claro que isso aqui é uma determinação, é só você lembrar que o menos infinito, ele também ocorre quando você divide, por exemplo, 1 sobre 0. Digamos assim, né? Isso aqui falando de determinação, isso aqui é tendendo. Aí vai ficar 0 sobre 0. Tá? Mas, o que eu vou fazer para que fique mais claro para mim, mais óbvio, mais direto, que isso aí é uma determinação do tipo 0 sobre 0. Aí, olha só, eu vou escrever essa mesma função assim, ó. Isso aqui é o limite do log natural de x dividido por 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita. Perceba que eu não mudei nada, não mudei nada. Se eu pegar o log natural e dividir por 1 sobre x, eu volto exatamente para a mesma função. Só que o interessante agora é que se eu fosse jogar o limite em cima e embaixo diretamente, quanto é que ia dar? O de cima você já me disse, o de cima é menos infinito. E o de baixo? Quanto é, gente? 1 sobre x passando o limite quando x tende a 0 pela direita. Quanto é isso aqui? É mais infinito.
Então, olha só, nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Posso usar L'Hopital, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Quero até voltar aqui para a regra. Ó. Posso sim, porque olha o que diz a regra de L'Hopital. Bora voltar aqui para o slide. Olha só, se você tiver uma determinação tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, não interessa se é mais ou menos, você pode aplicar a regra de L'Hopital. Então esse aqui é o primeiro caso que a gente está vendo hoje, onde você tem infinito sobre infinito, e sim, eu vou poder usar L'Hopital. Então vamos lá. Vamos usar L'Hopital aqui nesse limite. Se eu usar L'Hopital, vai ficar limite, quando x tende a 0 pela direita, qual é a derivada do log natural? 1 sobre x. Vai ficar 1 sobre x dividido. Qual é a derivada de 1 sobre x? Muito bem, menos 1 sobre x quadrado. Ah, professor, não lembro como é 1 sobre x. Só você pensar, ó, você quer derivar 1 sobre x. Só que 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Aí na hora que você vai derivar, o menos 1 desce, por isso que vai ficar negativo. E aqui vai ficar x elevado a menos 1, que é menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, por isso que dá essa resposta aqui. Olha só, eu tenho uma fração dividida por outra fração. Aí eu vou usar aquela regrinha lá do ensino fundamental. Vai ficar a fração de cima multiplicada pelo inverso da fração de baixo. Esse menos eu vou colocar aqui na frente, né? Porque mais com menos vai dar menos mesmo. Então vai ficar limite, quando x tende a 0 pela direita, menos, aí vai ficar 1 sobre x vezes o inverso dessa daqui, gente. X ao quadrado sobre 1. Posso simplificar. E aí eu vou ter, então, vou ter só o limite de menos x, né? Vou escrever aqui, limite, quando x tende a 0 pela direita, de menos x. Claro que quando x tende a 0, isso aqui a resposta é 0. Diga. Foi comentado aqui do lado que, como a gente sabe que o ritmo natural é limitado, a gente poderia só aplicar os limites fundamentais. Quando x tende a 0, explicando algo limitado, dá 0. Tá, pois é, isso que eu ia perguntar. Calma lá. Foi muito boa essa hipótese, né? A pessoa não poderia usar o teorema do confronto, mostrando uma limitação aqui para o log natural, só que o problema é que a função log ela não é limitada. Tanto que é por isso, para uma função ser limitada, ela tem que estar entre constantes. Ela não pode passar de constante. Por exemplo, função seno. A função seno está limitada entre menos 1 e 1. Você nunca vai ver seno de um ângulo dá 2, por exemplo. Nunca. Agora o log não. O log, a imagem dele é toda reta. Então você pode jogar no log lá uns valores que podem dar até qualquer valor negativo ou qualquer valor positivo. Então é isso que o log faz. Aí nesse caso, como aí não tem limitação, a gente não poderia partir para o teorema do confronto. Mas foi muito boa a sua pergunta, bem interessante mesmo. Bom, então é isso. Vamos para a próxima questão. Deixa eu voltar aqui para as questões. Olha, a próxima é muito legal. Só tem questão legal aqui. Por isso que eu não fiquei tão chateado assim. Que não, apesar de não ter demonstração hoje, mas pelo menos tem muitas questões legais. Sétima questão. Limite de x elevado a x, quando x tende a 0 pela direita. Gente, e agora? Pessoal, é fácil, né? 0 elevado a 0 é 0. Ou não? Mas qualquer número elevado a 0 não é 1? Mas não é o 0 na base? Mas não é o 0, está tendendo a 0. E agora, gente? Isso aqui, se eu fosse aplicar direto, ia dar 0 elevado a 0. Isso aqui é uma determinação, sim ou não? Sim, é uma determinação. Tá? Então, aqui os números estão tendendo a 0. Então, isso aqui é uma indeterminação. E agora, o que eu vou fazer?
Bom, para essa questão, eu vou aplicar duas funções. Uma, o inverso da outra, porque assim eu não estou mudando nada da minha função, né? Por exemplo, se você pega um x, você eleva ao quadrado, tira a raiz e eleva ao quadrado, dependendo se o seu x já for positivo, você não está alterando nada da sua função. Ou então pega um x, joga o seno e logo em seguida o arco cosseno. Não está alterando nada, isso é função inversa. Vocês estudaram isso no início. Então, ó, eu vou aplicar aqui duas funções, uma inversa da outra. E vão ser essas daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que o limite, quando x tende a zero pela direita, de e elevado ao log natural de x elevado a x. Perceba que eu não estou alterando, porque eu estou aplicando a função log natural e aqui eu estou elevando ela ao expoente do número de Euler. Então, não estou alterando em nada a minha função. Uma é o inverso da outra. Tudo bem? Ah, professor, mas como é que eu, lá na prova, ia adivinhar que numa questão dessa, eu ia ter que usar a função log natural e a função exponencial? Gente, tem duas opções. Claro, muita gente tem a capacidade, sim, para entender isso daí, mas eu confesso que não é trivial. Né? Não é trivial você olhar uma função dessa e já sei, é o log natural junto com a... Não é trivial, realmente. Então, a gente tem a segunda opção, que é o quê? Você fazer muito exercício antes da prova. Quanto mais exercício você fizer, você vai pegando experiência. Cálculo é experiência, gente, é experiência. Olha, eu falo para meus alunos, gente, vocês têm que resolver, por exemplo, esse é um assunto novo para eles hoje. Regra de L'Hopital. Aí eu falo, olha, gente, para você treinar, você tem que resolver muito exercício hoje ainda. Então, ainda hoje, resolva pelo menos 200 questões desse assunto. 200. Ah, professor, eu não vou ter tempo, porque eu vou... Gente, será que você não vai ter tempo? 10 da noite, o que você vai fazer? Meia-noite. Não, dormir não. Olha, dormir, você não vai aprender cálculo dormindo. Não vai. Então, ó, pega hoje de meia-noite às 6 da manhã. Meia-noite, 6 da manhã. E resolve 200 questões. Você não vai se arrepender. Chega na prova, você vai falar, eu resolvi essa na madrugada lá daquele dia, né? Não, tem gente, claro, você vai dizer assim, professor, tem gente que tem uma genialidade, né? Já chega, não, tudo bem. Tô falando assim, para o pessoal que é normal e tal, o pessoal que não tem essa genialidade, aí eu, por exemplo, tenho que estudar muito. Para eu resolver isso aqui com você, eu tive que estudar também. Tá? Então a vida é isso mesmo, é estudo. Então, vou falar para o professor Leão cobrar de vocês na semana que vem, se vocês fizerem 200 exercícios, tá? Só de L'Hopital. Então tá, voltando para cá. Aí você vai dizer, professor, tá, tudo bem, eu entendi que eu tenho que aplicar as funções inversas, mas por quê? Primeira coisa, por que eu estou aplicando uma função log? A resposta, gente, é porque eu quero me livrar desse expoente aqui, porque é ele que está dando problema para mim. É ele que está dando problema. E a função log, ela tem uma propriedade que nos permite nos livrar do expoente. Que é como? Aquela propriedade de dizer que se você tem um expoente aqui dentro do argumento, ele vem aqui para frente. E aí você se livra de x como expoente. Aí você vai dizer, professor, legal, mas serviria para qualquer log, né? Log na base 2, log na base 3, 10. Eu ia me livrar dos expoentes também. É verdade. Mas depois, você ia ter mais dificuldade depois, quando a gente continuar resolvendo a questão. Então, olha só. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, de e elevado a x vezes log natural de x. Na hora que a gente fosse resolver isso daqui, eu poderia aplicar o limite da função composta. Outra propriedade que vocês aprenderam aqui, limite da composta. Então, isso daqui, aplicando a propriedade, é igual a e elevado ao limite, quando x tende a zero pela direita, da função x log natural de x. E aqui, gente, por que eu escolhi o log natural? Porque para eu resolver esse limite aqui, eu poderia usar L'Hopital. Eu poderia escrever, porque essa função é essa daqui, A gente resolveu ela usando o L'Hopital. E como é o log natural, fica muito mais fácil para eu derivar, porque fica só 1 sobre x.
Tá? E aí por isso que a gente escolhe o log natural e não log de outras bases. Então, ó, no final, eu vou ter e elevado ao limite desta função. Só que isso daqui que vocês estão vendo, ó, a gente acabou de resolver na questão passada. Quanto deu esse limite? Deu 0. Então, eu não vou resolver de novo, porque já está ali no outro quadro. Tá? Então, isso aqui você já sabe que vai dar 0. E nesse caso aqui vai ficar e elevado a 0, que é igual a 1. Acabou. Essa que é a questão. É uma boa questão de prova, sim ou não? Com certeza, né? Vou até falar para o professor Leandro, professor, olha, isso daí foi uma boa questão. Não sei se ele já elaborou a prova, né? Talvez sim, mas se não, eu vou dar umas dicas para ele lá. Vou dizer as questões que vocês mais gostaram. Né? Eu vou falar, eles gostaram mais da 7ª questão, para ele colocar na prova de vocês, tá? Bom, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá, então bora continuar resolvendo exercício, né? Vamos para o próximo. 8ª questão. Bom, essa 8ª ela é bem rápida, né? Então vou logo continuar resolvendo aqui nesse quadro mesmo. 8ª questão. Limite do seno de x sobre x quando x tende a 0. Olha só, esse limite aqui é um limite famoso. Que limite é esse? Limite do seno de x sobre x. É o limite fundamental. Você já sabe que a resposta dele é quanto? É 1. Vocês lembram da demonstração desse limite nessa aula? Lembra mais ou menos? Quem lembra, não sei se você chegou a ser comentado, mas a demonstração do limite nessa aula é uma demonstração que envolvia alguns argumentos geométricos. Mostrava uma figura, fazia um triângulo, fazia lá o círculo trigonométrico. Pois é, só que tem um porém, gente. Matematicamente falando, essa demonstração que vocês viram não é a mais formal possível. Tá? Então ela tinha umas informalidades, mas que a gente usa ela para ser mais didático. Mas a demonstração mesmo do limite fundamental trigonométrico vem pela regra de L'Hopital. Tá? Então é a regra de L'Hopital que ela formaliza o limite fundamental trigonométrico. Aí é por isso que a gente fez questão de colocar aqui o limite fundamental trigonométrico. Então, ó, mesmo que você não soubesse do limite fundamental trigonométrico, mas se você já sabia de L'Hopital, você olhava para essa função aqui e dizia, aqui está dando 0 sobre 0. Então, pela regra de L'Hopital, isso daqui vai ser limite, derivada do seno é cosseno, derivada de x é 1, x está tendendo a 0, e agora não tem determinação, isso aqui vai me dar cosseno de 0, que é igual a 1. Tá? Então, pronto. Agora a gente já sabe, pelo menos, demonstrar o limite fundamental. Então, se alguém te perguntar, por que isso aqui é verdade? Pela regra de L'Hopital. E a regra de L'Hopital, por que ela é verdade? Usam os teoremas de Cauchy. E o teorema de Cauchy? É tudo demonstrado. Só que vai chegar um momento na matemática que vai chegar um ponto que você não vai demonstrar mais. Tá? Porque até na matemática, você tem que partir de uma base. Você tem que partir de alguma coisa que é verdade, que a gente chama de axioma. Então, você tem que partir de axiomas e a partir daí você vai demonstrando. Então, se você achou que a matemática era tudo demonstrado 100%, não. Até na matemática nós temos nossos axiomas. E se mudar um axioma, talvez mude os teoremas lá matemáticos. Isso aconteceu muito na geometria euclidiana e a não euclidiana. O que muda de uma para outra é no axioma. Mudou um axioma, mudou o tipo de geometria. Mas as duas fazem sentido no mundo real. É aí que está. Você pega axiomas que até então são controversos, mas você consegue fazer matemática com eles e matemática aplicável ao mundo real. Tá? Então, isso que é interessante. Vamos lá. Nona questão. Bora voltar lá para o slide. Ó, gente, essa daí é interessante. Limite quando x tende a menos infinito de e elevado a menos x sobre x ao cubo. Ó, vamos discutir aqui o que diz essa questão. Gente, na verdade, a regra de L'Hopital, ela foi criada mesmo, não foi assim,
o Bernoulli lá, vou criar L'Hopital porque eu não quero mais fazer fatorações. Não, não foi por causa disso. É porque existiam limites que a fatoração ela não salvava o limite para poder você resolver. Nem limite fundamental trigonométrico também não salvava. Então, alguns limites realmente era necessário que tivesse uma nova ferramenta para resolver. E limites como esse daqui, onde você tem uma função exponencial e uma função aqui polinomial. Porque se você reparar, quando você tem só uma função exponencial e uma função polinomial embaixo, o que vai te salvar? Fatoração? Não. Ah, um limite fundamental exponencial? Não. Não vai. Então, precisou ter uma nova ferramenta. E aí que surgiu o L'Hopital. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, como eu sempre digo, gente, se você tiver um limite desse tipo aqui, use o L'Hopital à vontade. Mas se não tiver, se tiver uma função racional, não use o L'Hopital. Não use. Use a fatoração mesmo que você está acostumado. Por que eu digo isso? Eu não quero que você se vicie em L'Hopital. E por que eu não quero? Porque quando você chegar em cálculo 2 e você ver funções de duas variáveis, se você for usar limites de funções de duas variáveis, se você é viciado em L'Hopital, você vai querer usar L'Hopital. Eu te garanto que se você se viciar em L'Hopital, você vai querer usar L'Hopital para sempre. Só que lá em cálculo 2, você não tem uma regra de L'Hopital. Não tem. Então, lá em cálculo 2, o que vai te salvar a resolver limite é fatoração. Limite fundamental, alguma coisa assim. É isso, não é L'Hopital. Tá? Aqui, pode usar, mas em cálculo 2, se lembre que você não vai ter essa ferramenta. E aí é melhor mesmo estudar todas as possibilidades que você tem aqui no cálculo 1. Tá, vamos lá. Aqui, gente, se eu fosse aplicar embaixo aqui, ó, essa função aqui, quando se estende a menos infinito, ela dá quanto aqui? Tende a quanto? Menos infinito. E a de cima? Pois é, professor, não sei. Como é que eu vou fazer? É só você fazer o seguinte, ó. A função e elevado a menos x é igual a 1 sobre e elevado a x. Como é o gráfico da função e elevado a x? Bom, o gráfico da função e elevado a x é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, quando você tem, olha só, para a função e elevado a x, quando você tem x tendendo a menos infinito, você percebe aqui, ó, graficamente, que ela tende a zero. Então, nesse caso aqui, ó, para essa função, você tem um denominador tendendo a zero. Positivo ou negativo? Positivo. Porque se você repara aqui, ó, na imagem da função, ela é maior que zero. A minha imagem. Valores maiores que zero. Então, nesse caso aqui, ó, se eu aplicar o limite para 1 sobre e elevado a x, quando x tende a menos infinito, se esse aqui está indo para zero a valores positivos, então isso aqui vai dar mais infinito. Tá? Então, ou seja, esse limite aqui, ele está dando uma determinação do tipo mais infinito sobre menos infinito. E agora, o que eu faço? Aplico o L'Hopital. Então, por L'Hopital, aplicando o L'Hopital para esta função, vai ficar limite, quando x tende a menos infinito, derivado de cima, vou aplicar a regra da cadeia, vai ser ele mesmo, ou seja, vai ser e elevado a menos x, vezes a derivada de menos x. Quem é a derivada de menos x? É menos 1. Então, vai ficar um menos aqui na frente. Menos. Aí, dividido, a derivada desse é 3x². Bom, aqui eu ainda tem uma determinação. Embaixo é mais infinito, em cima agora é menos infinito por causa desse menos. Então, vou aplicar o L'Hopital de novo. Então, ó, embaixo aqui, usando o L'Hopital, mais uma vez, vai ficar limite, quando x tende a menos infinito. Aqui, gente, a mesma coisa. A derivada desse vai ser menos ele. Como já tinha o menos aqui, vai ficar mais. Vai ficar e elevado a menos x sobre derivada desse, 6x. Ainda é uma determinação, sim ou não? Sim. Infinito sobre infinito. Posso usar o L'Hopital? Posso. Então, mais uma vez, aplicando o L'Hopital, eu vou ter que aqui, de novo, vai ser menos e elevado a menos x sobre 6. Está aqui.
Bom, embaixo não tem mais determinação, tá? Agora eu tenho que ver quanto é esse limite aqui. Porque ó, eu já sei que o limite sem estar com negativo aqui é mais infinito. Só que tem um menos. Então vai ficar menos infinito. Menos infinito sobre uma constante, isso não vai alterar. Então a resposta aqui é menos infinito. Pronto. Então a gente conseguiu resolver o limite usando o L'Hopital. A gente teve que usar mais 3 vezes, mas conseguimos. Próxima questão. 10ª questão. Ó, só faltam 4. Está acabando já. Décima questão. Limite quando x tende a mais infinito, log natural de x dividido para e elevado a 3x. Bom, essa daqui é interessante, eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas primeiro, se você fosse tentar resolver esse limite aí, gente, ia dar quanto? Ia dar mais infinito sobre mais infinito, né? Ó, o pessoal vai lembrar do gráfico, gente. O gráfico do log natural. Eu fiz ainda agora, né? Cadê? Deixa eu repetir ele aqui. Ó, o log natural, ele atinge qualquer valor na imagem. Então, quando o x tende a mais infinito, ele tende a mais infinito. A função é elevada a x, né? Quando o x tende a mais infinito, ela também vai explodir. Ela vai para mais infinito. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, eu posso usar L'Hopital. E é o que eu vou fazer. Então, ó, usando o L'Hopital, eu vou ter limite quando x tende a mais infinito. Derivando o log natural, eu vou ter 1 sobre x dividido. Derivando esse daqui, eu vou ter ele mesmo vezes 3. Ó, só que aqui eu vou arrumar esse limite. Eu vou escrever esse limite assim, ó. Vocês vão ver. Isso aqui vai dar igual ao limite quando x tende a mais infinito. E aqui vai ficar 1 sobre 3x e elevado a 3x. Ó, pode perceber. Poderia usar aquela propriedade que eu usei ainda agora, que vai ficar essa fração vezes o inverso dessa. Eu fico isso daqui. Agora, isso aqui é uma determinação, gente? Não. Quanto é que dá esse valor aí, esse limite? Vai dar 0. Por quê? Porque ó, o denominador ele está tendendo a mais infinito. Está tendendo a um número muito grande. E aí, quando você pega uma constante e divide por um número muito grande, esse valor tende a 0. Então, nesse caso aqui, o limite ele é igual a 0. Já que isso daqui ó, está tendendo a mais infinito. Gente, por que essa daí é interessante? Olha só. Você tem uma fração. Você tem em cima o log natural e você tem embaixo uma função exponencial. O seu x está explodindo. Está indo para um valor cada vez maior. Por que isso aqui é uma indeterminação? Porque assim, você não sabe quem está aumentando mais rápido que o outro. Né? É como se fosse uma disputa. Então aqui, ó, se o numerador for para mais infinito, crescer mais rápido que o denominador, isso aqui vai explodir, isso aqui vai ser mais infinito. Mas se o denominador explodir mais rápido que o numerador, isso vai para 0. Então isso é como se fosse uma corrida. Só que quando você analisa o gráfico da função log e da função exponencial, fica muito óbvio quem vai ganhar essa corrida. Porque quando o x tende a mais infinito, quem é que explode mais rápido? É a função exponencial ou é a função log? É a função exponencial. Então, quando você quer falar de um crescimento absurdo, você fala que o crescimento foi exponencial, porque ela é que explode mais rápido. Então, nessa corrida, é obviamente que essa função aqui ia prevalecer. Uma vez que ela ia prevalecer, era normal que isso aqui fosse para 0. Por mais que a de cima também esteja crescendo cada vez mais, mas num ritmo muito mais lento que a de baixo. E é por isso que o limite vai para 0. Próxima questão.
11ª. Limite de x ao cubo e elevado a menos 4x quando x tende a mais infinito. Bom, nesse caso aqui, gente, eu tenho esse limite aqui. Claro que eu não tenho nenhuma fração, então não dá para falar ainda de L'Hopital. Mas eu posso transformar isso aqui numa fração, porque aqui eu tenho um expoente negativo. Então seria interessante para mim transformar numa fração. Quando eu transformo numa fração isso daqui, eu vou ter o seguinte, você vai dizer, professor, mas por que eu não jogo o limite direto? Porque nesse caso, se você jogar o limite direto, você vai perceber que aqui vai dar mais infinito e aqui vai dar 0. Aí você vai ter uma indeterminação. Um está crescendo muito rápido e o outro está indo para 0. E aí tem que ver quem é que vai prevalecer. Então, como deu uma indeterminação, eu vou primeiro transformar numa fração. Porque para eu usar L'Hopital, não pode ser qualquer indeterminação. Tem que ser uma determinação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Sem isso, não tem L'Hopital. Então, aqui, transformando para fração, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, de x ao cubo sobre e elevado a 4x. Agora sim, se eu aplico o limite, eu tenho infinito sobre infinito, uma determinação que me permite usar L'Hopital. Então agora eu posso usar L'Hopital, e eu vou usar, vou derivar em cima e embaixo. Então aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, aqui vai ficar 3x ao quadrado sobre... Aqui eu usei L'Hopital, né? Deixa eu colocar aqui, pelo menos indicar que eu usei L'Hopital. Sobre a derivada desse é ele mesmo, vezes 4. Se eu aplicar esse limite aqui, eu ainda tenho infinito sobre infinito, vou aplicar L'Hopital de novo. Então, usando L'Hopital de novo, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito. Aqui eu vou ficar com 6x sobre, aqui embaixo vai ficar, a derivada desse é isso daqui, então vai ficar 16 vezes e elevado a 4x, tá? Eu só derivei ele, deu ele mesmo vezes 4. Como já tinha um 4 aqui, ficou 16. O que mais dá para fazer? Se eu aplicar o limite, ainda tem uma determinação, vou aplicar o L'Hopital de novo. Então, usando o L'Hopital mais uma vez, eu vou ter limite, quando x tende a mais infinito, em cima vai ficar 6, embaixo eu vou ter 64 vezes e elevado a 4x. E agora, eu tenho determinação? Não. Quanto vai dar? 0, porque aqui está tendendo a infinito, isso aqui vai dar 0. Você já esperava que ia dar 0? Já, né? Por causa daqui, ó. De novo, você tem uma fração. Quem explode mais rápido? A função aqui exponencial ou uma função aqui polinomial? A exponencial. Então, a exponencial ia prevalecer. E aí, por isso que, no final, é de se esperar que isso aqui fosse 0. Muito bem. Só faltam duas questões, né, para a gente finalizar aqui nossa aula. Antes de eu resolver essas duas, eu só queria resolver uma aqui com vocês, rapidamente, tá, gente? Mas eu queria que essa questão aqui vocês resolvessem rápido, de cabeça. Olha só. Digamos que na prova de... Você saiu da aula aqui hoje, você fala assim, beleza, já sei, L'Hopital, gostei de L'Hopital, agora o que eu mais quero é usar L'Hopital na minha vida. Então, vejo o limite lá, não preciso mais ter medo de limite, porque eu vou olhar para o limite e vou falar, se der 0 sobre 0, eu vou aplicar L'Hopital. Não é isso mesmo? Acabou, gente, acabou o medo. Antigamente você olhava assim para o limite, aí você torcia, poxa, tomara que não dê determinação, porque se der, eu vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa. Agora não, você torce para que dê 0 sobre 0, porque você quer usar L'Hopital, essa que é a verdade. Mas aí, digamos que na prova de vocês, vamos aqui para o quadro, caiu esse limite aqui, limite de x² menos 1 sobre x² menos x mais 1, quando x tende a 1. Respondendo rápido, quanto seria esse limite, gente?
Aí, pois é, por isso que eu digo, você está muito feliz com o L'Hopital, chegou na sua prova, o professor jogou esse limite aí para você. Aí você olha e fala, é um polinômio em cima, um polinômio embaixo, aqui ó, vai dar 0, L'Hopital. Aí você aplica L'Hopital nesse limite. Aí você joga, L'Hopital. Tá aqui, ó, estou usando L'Hopital, vai ficar limite 2x sobre 2x menos 1, quando x tende a 1. Acabou. Não tem mais determinação. Posso jogar 1 direto. Isso aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar menos 1. Isso aqui vai dar menos 2. Acabou. Pronto. Aí você sai da prova feliz. Quando você vê, você vai comparar com outra pessoa, você errou. Aí você vai falar, mas como eu errei se eu usei L'Hopital? Tava ali a função. Eu treinei várias vezes uma questão dessa, sempre usava o L'Hopital, sempre dava certo. Como é que eu errei agora? É simples, né? É porque você não garantiu que o limite ele dava uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? Pois é, por quê? Justamente, porque nesse caso aqui, ó, eu não posso usar L'Hopital, tá, gente? Eu não posso usar L'Hopital. Por quê? Porque esse limite aqui, ele não é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não é. Você fala, como, professor, que não é? Tá aqui, ó, deu 0 em cima. Deu 0 em cima, mas já viu embaixo? Joga 1 aqui embaixo. 1 menos 1 é 0, mas sobrou esse 1 aqui. Então, na verdade, essa fração aqui, ela tem domínio em x igual a 1. Essa que é a verdade. Então, isso daqui não dá indeterminação, gente. Isso aqui, se você jogar direto o limite, e pode jogar direto, vai ficar 0 sobre 1. O que, obviamente, vai dar 0. Então, perceba, ó, deu uma resposta bem diferente, né? Então, assim, você vai cometer esse erro na sua prova, sim ou não? Não, jamais. E se cometer, você vai dizer, poxa, o professor Tiago me avisou, né? Quando eu tinha que verificar a questão da... Pois é, então, por favor, sempre verifique se realmente é indeterminação. Por isso que eu perturbo vocês. Toda a questão eu estou perguntando. Dá uma determinação tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito? Você fala, dá? Posso usar L'Hopital? Sim, pronto. É para garantir. Eu não posso chegar aqui e simplesmente só sair jogando as coisas sem, pelo menos, mostrar o teorema e dizer como é que você usa o teorema. Ia ser mais legal se a gente demonstrasse o teorema, mas a gente não tem realmente tempo e nem tem na ementa para demonstrar todos os teoremas que a gente vê aqui no cálculo. Mas é isso. Tá, vamos voltar aqui para o slide. Diga, cadê? Quem foi? Aqui. Boa pergunta. Gostei da pergunta. Professor, mas e se na hora que eu for jogar o limite, em cima der um valor, mas embaixo deu 0? E agora? Posso usar L'Hopital? Não. Não pode. Por exemplo, vamos lá. Um exemplo bem que vocês estão acostumados já. Limite. Deixa eu jogar aqui. Não, vou fazer aqui. x² menos 1 sobre x. Vou jogar isso aqui. Pronto. Esse limite aí. Bom, você olha, em cima não dá 0, mas embaixo dá. Posso usar L'Hopital? Não. Não, porque isso nem é uma indeterminação. Tá? Porque indeterminação é 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 elevado a 0 e outros que a gente já viu por aqui. O que eu faço nesse caso, professor? Bom, nesse caso aqui, você vai ter que analisar os limites laterais. Tá? Então, você vai ter que aplicar os limites laterais e ver se vai dar, por exemplo, isso aqui a gente vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Porque isso aqui está indo para 0. Tá? Se isso aqui está indo para 0, você tem que ver o limite. Aí, o que você pode fazer também nesse caso aqui? Coloca o x em evidência. Por exemplo, vai ficar x menos 1 sobre x. E aqui x quando x tende a 0. Por exemplo, você pode fazer isso, simplifica, joga o 0 aqui, isso aqui vai dar 0. Só que aqui você vai ter que analisar pela direita e pela esquerda. Pela direita, isso aqui daria mais infinito, só que tem um menos aqui, então ficaria menos infinito. E pela esquerda, isso aqui daria menos infinito, mas tem menos aqui, daria mais infinito. Então, esse limite não existe. Mas se você analisar os laterais, pelo menos, já dá mais ou menos infinito. Mas perceba que eu não usei L'Hopital, porque eu nem posso usar L'Hopital. Tá? Então, L'Hopital só usar isso. Perfeita a sua pergunta. Gostei mesmo. Tá. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Não? Então, vamos para a
penúltima questão de hoje. Estamos encerrando já. 12. Limite quando x tende a infinito do log natural de x sobre x menos 1. Olha só, bora analisar aqui o gráfico dessas funções, né? Você tem em cima a função log natural, você já sabe que ela é assim. Embaixo você tem uma reta, tudo bem? Cortando y em menos 1. Então você tem uma reta mais ou menos assim. Olhando os gráficos aqui, gente, quando o x tende a infinito, ou seja, quando o x cresce sem parar, tanto a função log quanto a função aqui x menos 1, elas tendem a mais infinito. O x vai crescendo. Então, se eu fosse jogar aqui o limite direto, eu ia ter infinito sobre infinito. Então, aqui, ó, se eu fosse jogar direto, eu ia ter uma indeterminação. Então, eu posso olhar para cá e simplesmente usar L'Hopital. Perceba ainda que isso daqui é uma fração, né? E por isso está dando infinito sobre infinito. Então, aqui, de novo, você tem uma concorrência aí. As duas funções estão crescendo, mas a pergunta é, qual cresce mais rápido? Qual vocês acham que cresce mais rápido? Uma reta ou essa função log natural? A reta cresce mais rápido. Ah, professor, não é o log natural? Não, é a reta. O log natural é uma das funções que cresce mais devagar de todas. Até porque ele é o inverso da função exponencial, que cresce mais rápido. Tá? Então, o log natural, ele cresce. O log natural, ele vai chegar a 1 milhão, 2 bilhões, 5 trilhões, ele vai chegar. Mas ele vai chegar numa velocidade muito mais lenta que uma função aqui, ou que uma função x ao quadrado, ou que principalmente que a função exponencial. A gente vai ver isso agora no limite, quando a gente for aplicar o L'Hopital. Porque agora que vocês sabem quem cresce mais rápido, então quanto vocês acham que vai dar esse limite aqui? Vai dar 0. Mas a gente vai provar isso agora, usando o L'Hopital. Então, ó, deu uma indeterminação. O que eu vou fazer então? Vou usar a regra de L'Hopital. Gente, lembrando, tá? Eu sempre estou indicando que estou usando a regra. Então, por favor, na sua prova, indique, tá? De algum jeito. Ou pelo menos do jeito que o professor Leão colocar para vocês. Nem que seja escrevendo mesmo, pela regra de L'Hopital, mas indique. Então, isso aqui vai ser limite quando x tende a infinito. Se eu derivar o log natural, você já sabe que vai dar 1 sobre x dividido. Se eu derivar aqui, gente, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, no final, ó, a minha função ficou limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. Quanto é que vai dar isso aqui? 0, né? Porque aqui, ó, o x cresce ali infinitamente, pega uma coxinha, divide por um número muito grande, isso aqui vai tender a 0. Então, esse limite é igual a 0. Pronto, então está aqui. Provamos que realmente essa função aqui ela cresce mais rápido que a função log. Diga. Perfeito. A função log ela decresce mais rápido, né? Justamente porque aqui tem aquela questão da inversão lá da função exponencial. Que a função exponencial ela vai para 0. Vai para 0? Não, ela não chega no 0. Mas ela se aproxima do 0 de uma forma assim lenta, digamos assim. Vai chegando no 0. Né? Aí aqui realmente ela chega mais ou menos infinito muito rápido. Tá? Ok. Última questão de hoje, gente. Já está acabando já. Última. Então vamos lá. Última questão. Limite quando x tende a 0 de x² sobre 1 menos cosseno de x. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, antes, para resolver essa função aqui, esse limite, você conseguiria também. Como é que vocês fariam essa daqui, se não soubesse L'Hopital? Vocês tentariam aplicar ali o limite fundamental trigonométrico, né? Então, por exemplo, vocês poderiam multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno. Vocês lembram? Vocês fizeram uma dessa? Fizeram, né?
Muito bem. Então, multiplique em cima e embaixo por 1 mais cosseno. Aí, o que seria interessante? Aqui em cima ia ficar do jeito que está, mas aqui embaixo ó, ia ficar 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é o quê? É seno ao quadrado. E aí você já conseguiria aplicar o limite fundamental. Então, você não teria tanta dificuldade. Basta você lembrar desse detalhe aqui. Mas agora, né? Nós estamos na aula de L'Hopital, então vamos ficar resolvendo aqui tudo por L'Hopital. Primeiro, bora ver se dá para resolver por L'Hopital. Então, ó, aqui, se eu jogasse direto, em cima ia dar 0. Embaixo ia dar 1 menos cosseno de 0. Isso aqui vai dar 1. 1 menos 1, 0. Tá? Então, realmente, se eu fosse jogar direto, isso aqui me dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que significa que não dá para resolver o limite? Não. Significa só que talvez o limite exista, mas a gente não sabe ainda. Ainda está indeterminado, mas a gente vai achar ele. Então, aqui, nesse caso, eu consigo aplicar a regra de L'Hopital pelo tipo de determinação. Vai ficar aqui, limite, derivado de cima, 2x, sobre, derivando aqui embaixo, derivada de 1, 0. Derivado do cosseno, menos seno. Só que já tinha um menos aqui, então vai ficar mais. Seno de x, quando x tende a 0. Bom, eu apliquei L'Hopital, mas aqui, ó, ficou em cima 2x e embaixo seno de x. Claro que, de novo, gente, aqui eu poderia nem aplicar L'Hopital de novo, apesar de que eu posso aplicar L'Hopital. Porque em cima ó, dá 0 e embaixo dá 0. Mas eu também poderia aplicar o limite fundamental trigonométrico, né, que seria, ó, você poderia ajeitar isso aqui, assim, ficaria limite, quando x tende a 0, aqui, duas vezes, você poderia fazer assim, seno de x sobre x elevado a menos 1. Ó, é a mesma coisa, não mudei nada. Só que aqui você faria o limite da composta, isso aqui ia dar 1. E no final daria 2. Ah, pessoal, mas eu não quero saber disso, quero saber de L'Hopital. Tá, então vamos apagar aqui, apesar de que essa daqui é bem mais legal. Esquece, então, isso daqui, já que a gente está na aula de L'Hopital, né? Então, vamos lá. Aqui, ainda é uma determinação do tipo 0 sobre 0. Posso usar L'Hopital de novo? Pode. Aí você vai lá, tá, legal, que legal, posso usar L'Hopital. Aí vai ficar limite, quando x tende a 0, em cima vai dar 2, embaixo vai dar cosseno. Tem determinação agora? Não. Quanto é o cosseno de 0, gente? É 1. Então, isso aqui vai ser 2 sobre o cosseno de 0. Isso aqui, obviamente, é 1. Resposta final, 2. Pronto. Acabou. Deu para resolver em poucos passos, né? Mas por conta da regra. Bom, gente, então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Vocês gostaram de L'Hopital? Acho que a maioria gostou, né? Tudo bem, mas só não se vicie em L'Hopital, tá? Vamos fazer esse acordo aqui. Não fique viciado em L'Hopital. Não tente sem... Ó, toda vez que você for usar L'Hopital, antes se pergunte assim, tá, mas se eu não soubesse L'Hopital, como é que eu faria? Acho que isso é uma pergunta saudável para você no cálculo, ainda mais para você que ainda vai passar pelo cálculo 2. Bom, então agradeço a presença de todos, um bom feriado para vocês. Sexta-feira retornem para a aula de exercício e na semana que vem o professor Leão estará de novo com vocês. Então, obrigado.